quero abrir a chamada. Primeiro podemos fazer um centramento. E aí eu, assim, a Bruna também já vai entrando aqui na nossa forma de centrar. Uhum. Eu vou conduzir hoje o centramento. Uhum. O ideal é que a gente possa estar com os pés no chão ou de alguma forma mais enraizada possível. Eu estou com os pés no chão e com o Brown em cima de mim, mas tudo certo. E eu vou-vos pedir que vocês sintam, não dá para tocar, mas dá para sentir onde é que está o vosso centro do corpo físico. E é 2 dedos abaixo do umbigo e ele fica no centro, é o centro de massa do nosso corpo. Então, que vocês possam até colocar a mão aí na barriga para se conectarem com o centro, fazer uma respiração profunda. E normalmente nós temos um outro centro, que é o do corpo energético, que costuma estar fora do centro físico. E esse corpo energético, este centro, ele costuma ser volátil, né? Ele costuma andar noutros lugares, ou no passado, ou no futuro, na cabeça, no filho, na filha, no chefe, no marido, no ex-marido, enfim. Anda noutros lugares. E eu quero que vocês prestem atenção onde é que está esse centro do corpo energético. E assim que vocês perceberem onde é que está a vossa atenção, tragam, até podem usar a mão mesmo, tragam essa energia, essa atenção para o corpo, para o centro do corpo físico, esse lugar do centro do massa. Esse é o lugar do aqui e do agora, do pequeno agora. E nós vamos declarar o nosso cordão de enraizamento, desde esse centro do corpo físico até ao centro de Gaia. E essa declaração vai ser com um clique, com um estalar de dedos, assim. Vamos fazer todas ao mesmo tempo. E no momento que eu contar até 3, declaramos o nosso cordão de enraizamento e dizemos em voz alta qual é que é a cor dele. Não é imaginário, ela tem uma cor, vocês vão ver, e aí vocês falam para todo mundo ouvir. 1, 2, 3. Verde. Verde. Branco. E agora com uma nova declaração, com um novo estalar de dedos, vamos declarar a nossa bolha de energia pessoal, que é uma bolha à volta do nosso corpo físico, que separa a minha energia, o que eu estou sentindo, a minha história, do que está fora de mim. Essa bolha vocês podem declarar com uma espessura específica. Eu, normalmente, como sou bastante sensível, eu declaro que a minha bolha tem 7 centímetros de espessura. Vocês podem declarar a espessura que vocês quiserem para experimentar. Então, 1, 2, 3. 4 centímetros. Eu vou fazer uma outra bolha à volta, à nossa volta, dos participantes desta chamada, para que a gente se conecte dentro desse espaço energético. E vou fazer um cubo dourado à volta do meu quarto, declarando os meus princípios brilhantes nesse espaço. Amor, integridade, clareza, criação, transformação. E se alguém quiser trazer os princípios brilhantes para o espaço,
ternura, respeito, compartilhamento, empatia. Vou ainda acrescentar evolução, cura e estar com, being with. Ok. Podem voltar aqui, o Mateus está chegando. Este cocktail de princípios brilhantes. Bem-vindo, Mateus. Uhum. Nós acabámos, bem-vindo. Nós acabamos aqui. Bom dia. Bem, obrigado. Acabámos de fazer o nosso centramento e chamar os nossos princípios brilhantes. Então, convido a fazer isso também. Já sabes fazer, então não é preciso conduzir. E eu quero perguntar, Bruna, se tens alguma coisa que precises deste espaço agora, para que sintas acolhida neste grupo, ou que sintas que fazes parte dele. Tens alguma coisa que é necessário ser feita? Me desculpa, alguma coisa que eu precise compartilhar? Não, que você precisa, sei lá. Por exemplo, eu preciso que vocês me reconheçam como uma parte deste grupo, eu preciso dizer o que é que eu preciso deste espaço. Alguma necessidade, alguma coisa que você sinta que é necessário para você estar neste espaço hoje. O que, assim, talvez começar pelo que me movimentou a estar aqui, eu tenho uma filha, né, de 2 anos, e eu morei em comunidade por 2 anos, no primeiro ano e pouquinho da vida dela. E eu saí dessa comunidade por diversas questões, né, e eu me sinto muito sozinha. Eu acho que tem uma questão, assim, de busca por grupos de compartilhamento com ascensões e visões parecidas, assim. Eu tô nesse movimento, assim, de me encontrar com pessoas que têm um pouco de ideias parecidas, nem precisa ser muito, sabe? Então eu acho que é mais esse senso de tem mais pessoas tentando fazer algo diferente e tentando se melhorar e se trabalhar e acreditando que da forma que tá não tá ok, sabe? Acho que é mais isso, assim. Obrigada, Bruna. Obrigada. Obrigado, Bruno. Eu não sei se você já disse isso antes ou em algum outro lugar. Eu queria te perguntar, você está fisicamente aonde? Eu tô em Piracicaba atualmente, mas assim, com muita vontade de sair daqui. Então eu também tô nessa missão de encontrar outro ambiente comunitário para viver, assim, então tô na jornada. Onde é Piracicaia? Eu disse, É no interior de São Paulo, é perto de Campinas. sim, ok, tá bom. E você está nesse grupo de parentalidade, eu devo entender que você cuida de algum bebê, criança ou adolescente. Sim, eu tenho uma bebê de 2 anos. Ah, 2 anos. Obrigado. A Bruna veio do grupo de estudos do que aconteceu com as mães, só para situar o Mateus. Ok, então, a minha pergunta agora, eu tenho aberto as minhas chamadas assim, e eu sinto que levo às vezes para um espaço diferente que eu esperava, e isso é muito, para mim é muito bom, muito positivo, porque aí eu fico num lugar de não controlar o espaço, né? Não controlar o que o espaço está pedindo. Então eu tenho aberto com uma pergunta, que é se alguém precisa de trazer alguma coisa sobre qualquer coisa. Alguém tem alguma coisa que precise de trazer, dizer a este espaço? Eu tenho. Quero partilhar que me sinto triste
porque hoje de manhã estava aqui nas minhas rotinas diárias de levantar o Pedro para ir para a escola, aquela rotina, e como é natural, ele demora para se levantar e faz a sua coisa. Então ele começou o dia a começar a brincar comigo, a querer me aleijar, porque ele estava a enfiar o dedo dele no meu nariz. E eu dizer, Pedro, a mamãe já disse, não se aleja a mamãe, pronto, enfim. E ele não ligou a mínima, continuou. E efetivamente, houve uma vez que ele pôs o dedo tão alto, ou seja, ele aleijou mesmo, tipo, aquilo acho que foi mesmo inconsciente, tipo, eu disse, para! E tipo assim, pá, e tipo, fiz-lhe assim. E obviamente que ele ficou, começou a chorar, não é? E tipo, eu de repente veio-me assim uma raiva, e disse, Pedro, eu já te disse que não se bate à mamãe. E tipo, acho que disse qualquer coisa do tipo, se alguma vez mais continuas a bater à mamãe, isto é a última vez, nunca mais vais bater à mamãe, não sei o quê. Ou aleijar a mamãe, disse qualquer coisa. E ele estava tipo super assustado. E pronto, então claro que foi ali tipo, pronto, estive a acolher a tristeza dele e não sei o quê, mas tipo, eu também já estava a sentir culpada por ter, ou seja, porque depois eu começo a pensar, como é que eu estou a fazer não sei quantos processos de cura emocional e continuo a sair raiva desta, eu continuo tipo a gritar com ele e então fica assim tipo de um lado que, porque eu percebo que isso não é ok para ele e também não é ok para mim, ou seja, não é ok, porque sim, ele fica triste, ou seja, ainda ficámos lá, fiquei muito lá a abraçá-lo e não sei o quê, depois viemos para a cozinha para tomar um pequeno almoço e ele continuou a dizer, eu continuo triste, eu disse, Pedro, ok, então se continuas triste, deixa chorar, vê se queres chorar mais, está tudo ok. E claro, e obviamente ele depois diz, eu quero ir para o papá, não quero estar aqui. Então, de alguma forma, a minha tristeza vem de ainda, ou seja, destas coisas ainda acontecerem comigo, de ainda, de alguma forma, o meu inconsciente, tipo, é super rápido, tipo, a dar-lhe qualquer coisa, tipo, a tocar nele e, tipo, e a gritar com ele e, tipo, e a minha raiva fica mesmo... então é isso, eu queria mesmo partilhar isso, porque, não seja, ainda não consegui encontrar uma estratégia de que, se efetivamente acontece algo que é muito rápido, não é? Assim, é uma coisa assim por segundo, não é? De eu não ficar, tipo, ou seja, de eu conseguir estar em calma e mesmo com dor no nariz e mesmo não sei o quê, tipo, respirar um momento e não entrar, assim, em raiva. É isso, acho que de alguma forma queria partilhar isso porque... sim, porque sinto, bem, culpa é uma mistura de três emoções, portanto, sinto raiva de mim própria por ter essa reação, sinto medo do que estas minhas reações fazem ao Pedro, como é que ele se sente, eu observo como é que ele se sente, claramente que ele fica triste e com medo, e sim, e sinto-me triste de ainda ter estas reações. Então, de alguma forma, gostava de vos ouvir, tipo, sei lá, se veem possibilidades, porque as possibilidades que eu faço, ou seja, nem sei, porque na realidade é uma coisa tão rápida, tão automática, que não estou a ver. Soluções para não entrar nesta reatividade, para mim, não é ok. E que é isso. Obrigada, Paula. Obrigado, Paulo. Eu gostava de trazer algumas coisas que enfim, que me vieram assim meio insight. Não sei se vai servir, se não vai, mas se estiveres aberta para ouvir. Quando começaste a falar sobre essa situação, eu vi um sorriso, assim, uma coisa natural. Eu desconfiei que era a tua gremlin que estava sentindo alegria dessa situação. E isso me acendeu uma pergunta de, talvez, nessas explosões, a tua gremlin tem um benefício. Mas aí, depois quando começaste a falar, me veio uma coisa sobre... Quando a gente começa a trabalhar a raiva, pelo menos assim foi comigo,
nós precisamos de trabalhar a raiva do lugar onde a desligamos. Muitas de nós desligou a raiva ou na barriga da mãe ou em criança. Então, assim, nós não vamos chegar a uma raiva adulta assim, num estalar de dedos. A gente precisa, não é? Há um trabalho a ser feito para recuperar uma raiva que ficou bloqueada lá atrás. Então me veio uma pergunta: será que essas reações que tu entras com o teu filho e que são muito rápidas e muito explosivas, não é uma reação da parte da Paula criança que não conseguiu ter esse espaço e aí vê uma oportunidade de extravasar naquele momento, que é uma outra criança, né? E aí é uma coisa criança e bem gremlin, né? Eu tenho observado isso no meu filho, vem um gremlin muito, às vezes eu nem reparo, né? É muito subtil, porque ele está a explorar essas coisas todas novas. E quando me vem essa pergunta, me vem esse lugar um pouco de perceber se isso não está misturado, né? Porque vem uma reação que talvez seja necessária para que tu trabalhes a tua raiva, para chegares à raiva adulta, que ainda não é agora, porque não é o teu X no mapa, talvez, ainda não é o teu X no mapa. E aí vem a culpa, que também pode ser um mecanismo da tua gremlin, depois de chicotear e depois ainda de fazer low drama por cima disso, né? E aí fica uma coisa muito... Vem assim um sentimento como se sentir alguma coisa é mau, sabes? Sentir tristeza é mau, sentir raiva é mau, sentir medo é mau. Como se tu quisesses evitar que o teu filho sinta isso e que tu sintas isso. Então é como se tu levasse novamente ao velho mapa dos sentimentos de que sentir é mau. E tu ainda... É como se houvesse uma coisa assim. Eu ainda faço isto. Parece que há uma expectativa de que tu um dia não, sabes, não sintas nada e ficas ali, impávido e serena com o teu filho, a levitar. E é assim, eu tenho muito isso. O Mateus traz muito isso para mim. Esses mundos de fantasia de eu ainda faço isso. Mas assim, ainda eu vou continuar e vai continuar, porque autoconhecimento é isso, né? Não é chegar a um patamar e que eu agora sou um ser tão iluminado que eu não vou sentir raiva, não vou sentir tristeza, não vou sentir medo, não vou brigar com o meu filho, não vou entrar em lodrama, sabes? Assim, e eu sinto que muitas vezes o PM, eu levei-me dentro do PM a esses lugares de eu sou muito iluminada porque eu já fiz muitos processos e eu nunca mais vou sentir isso na vida. E é fake, sabes? Então, assim, a minha possibilidade para ti é que possas ver isso como uma oportunidade para entenderes melhor como é que, o que é que está por trás disso, onde é que tu estás nesse X no mapa, nesse lugar de sentir tão intensamente alguma coisa e que faças alguma coisa se quiseres sobre isso, mas não que acho que isso não vai acontecer. Né? E aí eu senti uma tristeza profunda e eu acho que isso é um outro tema de o teu filho dizer que fé está com o pai, né? Nesses momentos. E aí eu acho que aí entra uma outra coisa, né? E aí entra um outro sentimento e aí entra-se noutros lugares que também podem ser lugares de investigação. Obrigada, Joana. Paulo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Nessa lenda, nesse momento, onde é que você perdeu o controle? Onde é que foi que as coisas descarrilharam? Assim? Qual foi o momento que... Para mim, ou como eu observo, ou seja, porque isto foi tipo, foi começando, não é? Foi eu dizer, Pedro, para, porque ele
ele estava na brincadeira, ou seja, eu estava-lhe a pedir, vamos levantar, vamos tomar um pequeno almoço, e ele não queria. Ele começou por brincar, eu disse, não, isso aleija, ou seja, tipo, foi ali crescendo, crescendo. E na realidade, ele meteu uma vez, pronto, eu disse, Pedro não, Pedro não, Pedro não, ou seja, aquilo foi crescendo. E de repente, quando ele meteu, mas ou seja, como ele estava tipo, a rir-se, né? Ou seja, estava o gremlinzinho dele, tipo, a querer fazer o que a mãe estava a dizer ao contrário, não é? E quando ele enfiou, mesmo com muita força, acho que, sei lá, eu acho que o meu cérebro até tipo, fez assim tipo uma dor. A minha reação imediata foi tipo fazer-lhe assim, tipo pá, e obviamente tipo, lhe toquei no pescoço, né? Porque ele estava à minha frente, não sei o que e tal. E obviamente, e ele, claro, tipo, se eu lhe estou a bater, não sei o quê, ele tipo começou logo, ficou logo com uma cara assim, tipo, pronto, começou a chorar. E então, mas a mim não parou, ou seja, eu como ainda estava aqui no meu processo, eu disse, Pedro, é a última vez, eu comecei a falar mais alto, é a última vez que tu aleijas a mamãe, já te disse para não aleijar a mamãe, e agora aleijou-me, eu estou quando está-me a doer o nariz, nunca mais, nunca mais, nunca mais. E parece tipo que eu não conseguia parar ali a minha intensidade, tipo, não, 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 não. E eu acho que depois, tipo, como eu percebi que ele começou a chorar e obviamente aquilo que eu estava a lhe dizer estava a afetá-lo, eu, tipo, ok, calma, tipo, ok, não é ok estar-lhe a dizer isto, pelo menos desta forma, posso, pronto, e lá me acalmei, mas mesmo assim, tipo, obviamente disse-lhe coisas que ele não queria ouvir, e depois eu até disse, Pedro, desculpa, a mãe diz, às vezes diz coisas quando está com raiva, que não queria dizer, eu não senti que eu te quero bater na cara, não, esquece isso, esquece o que eu disse, mas eu estava com raiva porque tu me aleijaste, ou seja, eu expliquei-lhe isso, mas pronto, uma coisa é explicar, pronto, que eu já acho que é ok explicar e dizer desculpa à mãe, outra coisa é aquilo que já tinha acontecido, né? já foi um depois, não foi num momento. E quando eu digo que eu não quero sentir raiva, não é isso, eu quero sentir tudo. Até porque também o meu discurso para o meu filho é isso, é, olha, estamos a sentir não sei o quê. Porque eu acho que isto vem de um lugar, não é de raiva consciente, porque se calhar é de inconsciente, mas eu estou a falar é disso. Porque se calhar quando eu disse Pedro para, eu estava a usar a minha raiva consciente para lhe dizer, olha, acabou. Só que essa raiva consciente não aterrou nele, ou não chegou porque ele continuou a não ouvir o que eu estava a dizer. Então isso criou aqui uma bola de neve, não é? Sim. Assim, o que eu te ouvi foi, assim, foi a dedada no nariz até o cérebro que te tirou disso. Foi ele que as coisas colaram. Assim. E você entrou você até falou, assim, foi uma reação, então você entrou no modo reativo. Você conhece o mapa da reatividade emocional. Certo. Aquilo ali foi, se você pudesse olhar para um botão, um trigger, uma voz, um trauma, um desbalanço físico, o que você reconhece para esse espaço? A sensação, aquilo que eu acho é que deve ser um trauma tipo de alguém me estar a aleijar. De alguém tipo não estar-me a ouvir, ou seja, eu acho que foram várias coisas misturadas aqui. De ele não me estar a ouvir, isso para mim já tem trauma associado atrás. E depois o estarem por um limite e ele não ser cumprido, ou seja, o limite não foi estabelecido. E depois isso, ou seja, como houve dor física, tipo, alguém, neste caso o meu filho, estava a ter violência física comigo. Isso é uma coisa que aconteceu várias vezes quando eu era criança, né? Dos meus pais e blá blá blá. E pelo que eu já sei do meu historial e das minhas ancestralidades, há muita violência na minha ancestralidade contra as mulheres. Então, acho que isso é mesmo, é como eu digo, acho que há várias camadas e vários layers aqui, que de alguma forma, tipo, eu estou aqui a reagir agora ao meu filho e com se calhar mil reações que estão lá para trás de todas elas que chegam aqui neste momento. Assim, isso é a análise que eu estou a fazer agora. Porque acho que ainda há muitas camadas de processos emocionais para fazer, apesar de já ter feito, como disse, já ter feito alguns e já sabemos que há muitas camadas para fazer mais, não é? Então é o que eu sinto, é o que eu penso. Obrigado. Assim, fiz essas duas perguntas porque, te escutando, surgiram quase dois grupos de possibilidades. O primeiro grupo de possibilidades tem a ver com o botão. Se eu for enfiar o dedo no seu nariz, você vai me empurrar. Você vai dizer, ai, gritar alto e falar assim, olha, se eu fizer isso amanhã, depois da manhã, e é da mesma forma. E existe
E essa primeira parte, acho que é um botão. E esse botão, ganhar consciência sobre esse botão de raiva, a partir de ser afetado fisicamente, principalmente com seu filho. Eu, por exemplo, olho com o João e eu brinco várias vezes fisicamente com o João. Tipo assim, ele pular em cima de mim e ele sentar no meu tórax. Isso dói, assim, dói mesmo. Tipo, não sei se eu estou fazendo, tipo assim, e eu falo, ai, não, isso não deu certo. E eu sinto que talvez valeria a pena você explorar conscientemente a interação física com seu filho. Não sei se você já ouviu falar sobre o play fight ou até ir lutar judô com ele. Eu queria te perguntar, você já quebrou o braço? Ou a perna, ou algum osso do seu corpo? Já parti coisas. Sim. Quanto tempo foi a última vez que você partiu coisas? Parti aqui tipo a mão o ano passado, tipo, já era para dizer para eu parar, não tinha mão direita, tipo. Portanto, isso já eram mensagens do universo a dizer para aí, até tive gesso. Ah, ótimo. Então você tem uma referência curta Hum. de interação física, assim, e que eu sinto que às vezes a cultura moderna, pelo menos eu sinto na minha experiência, que a cultura moderna me fala que eu sou de vidro, que eu não tenho que sentir, tipo assim, que eu não preciso nem me expor à dor, sabe? Essa minha vida confortável, ar-condicionado, cadeiras confortáveis, carros, assim, qualquer mínimo balanço me tira desse lugar e me leva para um lugar de hiperreativo, porque eu não estou acostumado, igual meus antepassados que viviam nas cavernas, a quebrar braços e pernas todos os dias da vida deles. Se machucar, pedras rolarem, cair, e o raio que o par. Então, eu senti que valeria a pena uma proposta, uma possibilidade de se explorar esse espaço físico de alta intensidade com seu filho. E consciente. Então, minha proposta seria judô, karatê, play fight, sei lá, ir fazer uma aula experimental com ele. Ele faz judo na escola, por isso posso lhe dizer para ele, para ele vir fazer judo comigo. Isso. Acho que é uma boa... Cair é uma coisa que é importante, assim. Aprender a cair, aprender a sentir a dor do corpo bater. E sobre a segunda parte é sobre esse trauma que você mesmo já mencionou, já está claro. E trabalhar sobre esse lugar, que é um lugar de penetração, um lugar de violência, um lugar de... O trauma que é ter o seu limite transposto, enquanto mulher e por um homem, da sua linhagem, dos seus antepassados, e trabalhar isso emocionalmente, assim, e fazer um processo emocional de cura nesse sentido. A minha proposta é até que a Joana sustente isso, porque ela também já tem feito alguns processos nesse sentido. Obrigada, Isso. Matheus. Obrigada. Eu até me lembrei, ontem aconteceu uma coisa com o João Salvador. O João Salvador está com os dentes a nascer, então ele de vez em quando tem uns acessos de raiva e quer morder tudo. E já várias vezes tentou morder a mim, ao pai. E ontem ele realmente fincou a boca aqui no braço e eu percebi que estava-me a doer, assim. Houve uma hora que eu estava-lhe a dizer que aquilo não era ok, entende? E fiz o ai, ai, ai para ele perceber que estava-me a infligir dor. Mas houve uma hora que eu percebi que eu conseguia aguentar a dor. Porque é como se eu sentisse a dor, mas eu prestei atenção à dor e era como se a dor não me tivesse a afetar mais. Foi foi assim um turning point, assim, na minha percepção de dor. E eu percebi que a questão não era a dor física, mas era assim, era ele perceber, né, eu enquanto educadora dele, ele perceber que não é ok ele andar a morder a toda a gente, né? Porque para mim não era tanto o que ele me estava a fazer a mim, porque eu era capaz de suportar aquilo.
Mas se ele estava a fazer isso a mim e eu não lhe mostrasse que não era ok, ele ia continuar a repetir. E aí eu percebi, por exemplo, eu estou trazendo isto porque para ti isso foi-te levar para um outro lugar, né? Foi um lugar diferente, foi uma dor que te despertou outra coisa. Mas talvez tu possas perceber, olha, onde é que está o meu limite de dor, né? Enfim, experimentos mesmo, experimentos em relação a essas reações que eles fazem, as crianças fazem, porque eles são primitivos, né? Eles ainda têm, eles não têm ainda o neocórtex desenvolvido, eles têm o cérebro deles é o mais primitivo possível. E eu tenho estado assim a ler algumas coisas até sobre o parto, sobre dor, né? Uma busca muito grande nisso. E como outra coisa que tu falaste sobre limites, né? É como se tu tens a história que o teu limite não aterrou nele. E aí talvez seja um grande experimento para ti, com o Pedro, como aterrar de formas diferentes um limite e até entenderes como é que é um verdadeiro limite com o Pedro. Porque a sensação que me dá, e já te dei este feedback algumas vezes também, é que há um momento em que tu cedes o teu centro para ele. Então, se tu cedes o teu centro para ele, esse limite ele já não vai entender o limite, não é? Porque ele já percebeu que ele te fisgou. Ele te fisgou. Então, o centro está onde? Nele. E eu acho que esse é um grande experimento para ti, assim, de exploração. Como colocar limites ao Pedro. Certo. Muitos, até acho que Eu gostava tenho aqui uma lista. Gostava muito. Olha que bom vir nessa reunião e ter a minha vida resolvida. Agora eu já sei que o meu problema é botar limites no Pedro. Ai, vamos ver, bem. Eu vou partilhar como há limites para quase tudo, né? E muitas vezes realmente eles não são cumpridos. Então vou ver como é que a Terra e qual é que ele já, o que é que ele vai entender mesmo, o que é que vai aterrar nas várias coisas. É porque há aquele não inegociável. Não é? Eu, por exemplo, eu noto que as crianças e os animais, eles são muito bons, acho que os dois, em detectar não os negociáveis, ou sim os negociáveis, não é? Por conta de várias coisas. Eu sei que os animais, eles percebem as microexpressões da nossa cara. Os seres humanos devem reparar outras coisas, né? Deve ser até mais energético. Então, faz isso, faz um experimento de colocar um não de propósito que é negociável e um não que é inegociável. Experimenta e vê o resultado. Acho que vai ser um grande artigo se tu escreveres depois sobre isso. É um grande desafio e um experimento, né? Porque diz possibilidades, eu sinto de trazer essa possibilidade de experimentação. Sim, grata a ambos. Por aqui na minha agenda já. Está bem Não claro. é mais uma coisa para fazer na tua agenda, Paula. Eu até fiquei com medo agora. Vou pôr ali. Não, agora até fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Não é mais uma coisa. Porque, o que é que a tua grama vai fazer com isso? Ela não é uma, é um gremlin, é um. Então, o que é que o teu grama vai fazer com essa mais uma coisa para na minha agenda? Vai fazer porque eu faço tudo o que está na minha agenda. Tá bom, então tá. Mas a pergunta é, vai fazer, sim, mas vai fazer como? Com que Não, intenção? mas eu não quero fazer de gremlin, eu quero fazer de seres. Não, é isso que eu estou dizendo, assim. Tenta arranjar um espaço diferente do que esse de agenda, né? O Clinton uma vez veio ao Facilitator Training do Brasil e eu fiz, acho que foi no outro Facilitator Training, bem, não interessa. Foi uma chamada qualquer que estava com o Clinton
E ele fez uma pergunta às pessoas e disse: quais são as vossas práticas? E eu lembro que algumas pessoas começaram a trazer outras coisas que não uma prática. E ele perguntou a prática, que é, não sei se até eu vi um vídeo que circulou muito nas redes sociais de um menino, acho que era indiano, que ele dizia: o que é que você pratica? Porque aquilo que você pratica, você é muito bom. Né? E há pessoas que praticam reclamar todos os dias, então elas ficam mesmo boas a reclamar todos os dias. Então, tu vejas este experimento como uma prática e não uma tarefa da agenda. Porque se for uma tarefa, o teu gremlin, ele vai matar essa tarefa e acabou por aí, e não há descoberta. Se for uma prática, talvez tu encontres um high level fun para o teu gremlin, para descobrir coisas com o teu filho, junto com o teu filho, sabe? E é nesse lugar da experimentação que tu podes aceder, né? Como negociar com o teu gremlin um high level fun numa prática e não uma tarefa, tá? Enfim, trouxe isso porque eu fiquei com medo, meu medo me trouxe muito medo dessa agenda da Paula. Eu estava Matheus, ia dizer sentindo... qualquer coisa. Não, então, eu estava sentindo aqui que a gente estava numa conversa mental, assim, e aí eu fui, assim, pensar assim, estava querendo praticar de alguma forma isso. E aí eu fui lá nos Sparks e procurei sobre boundaries. E tem uma Spark que é assim, distinção, limites claros e firmes formam o ginásio no qual as crianças conseguem desenvolver os seus músculos da responsabilidade. Qual é essa Spark? Estou a gostar muito dessa. Qual é o número? 79, é a 79. 79? Vamos fazer agora, dá para fazer algum experimento. Não sei, mas assim, eu proponho da gente ler ela está traduzindo aqui Eu topo. e tentando ir lendo, se vocês toparem, a gente vai nesse sentido. O que vocês acham? Eu tenho sim, zero resistência. Bora lá, ver essa Spark é para eu começar a pô-la em ação. Então, peraí que eu vou... Bruna, você tem um sim também? Tenho. Eu queria compartilhar algo, mas eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Eu assisti numa aula da Ivana Jaguari, sabe? De Piracanga. Ela tem uma metodologia da educação viva e consciente, lá de Piracanga, de uma comunidade na Bahia. E tem espalhado pela América Latina e pelo Brasil. Eu assisti um curso dela e ela trouxe uma analogia muito legal sobre limites, assim. Eu achei bem interessante que os pais, eles, existe uma pessoa que estudou sobre regras de trânsito e ela criou as regras de trânsito porque ela tem mais experiência ou porque ela estudou. E aí a gente tem que seguir, então a gente tem que andar no limite da velocidade, tem que parar no sinal, a gente pode não gostar, porque tem momentos que você fala, nossa, esse radar aqui não tem nada a ver, não devia estar aqui. Mas a gente tem que seguir, porque é o que faz com que tudo fique mais harmonioso no momento de dirigir na estrada e na cidade. E aí ela fala que os pais meio que têm esse papel dos mais experientes com os filhos. Então tem algumas regras de trânsito que tem que estar e tem que existirem, e isso faz com que a pessoa se sinta livre, a criança, para explorar, porque ela está segura. Então as regras estão todas mapeadas e ela pode ir para onde ela quiser, porque ela sabe que os pais dão um contorno para até onde cada um pode chegar, assim. Foi algo que fez muito sentido para mim, assim, não sei se... Eu só tenho uma questão sobre isso. É complexo. Acho que essas regras, esse lugar de, às vezes, de achar que o pai é mais experiente, engessa as regras. E aí vai àquilo que o livro fala, né, de ontem, do que é que aconteceu com as mães, de que a gente virou um lugar de regras e certos e errados. Então, tem um upgrade a essa metáfora. Quem constrói essas regras deve ser em conjunto
com os filhos, né? Porque talvez assim eles entendam até melhor de onde é que vem esse contorno, né? Esse container. Enfim, quando eles já percebem o que é que são regras, né? Porque é isso. O meu filho de 1 ano e meio, eu até posso falar com ele e dizer, olha, qual é a regra que tu queres? Mas eu não sei se ele vai se expressar ao ponto de eu entender. Então, sinto que sim, e acho que é bom essas regras serem negociadas. O que ela traz, assim, que para mim, a gente, quando a minha filha nasceu, a gente era muito assim, nossa, ela tem que estar em harmonia com a gente não precisa fazer nada agressivo, e a gente, assim, uma questão nossa, né, a gente tinha muita dificuldade em escovar os dentes dela. Era, era uma questão, assim, a gente falava, nossa, a gente não pode segurar ela à força, a gente tinha uma questão, assim, interna nossa, né, e, assim, ela com 1 ano, ela tava com cárie, e comeu os dentinhos dela, os 4 dentinhos de cima. Ela era uma bebê que amamentava, nunca tomou fórmula, nunca comeu açúcar até agora com 2 anos, e ela teve cárie. Tipo assim, eu lia, tipo, ela era contra todas as possibilidades, da maior parte é tipo, é fórmula, é açúcar, mas ela não, e a gente é uma alimentação super saudável, assim, enfim. E isso foi um choque, assim, para mim. Foi, nossa, tipo, talvez tenha coisas que eu tenha que fazer sem ela, porque ela ainda não tem maturidade para saber que isso vai fazer mal para ela, e eu vou ter que segurar ela, até ela entender que escovar o dente vai ser bom pro dentinho dela, assim. Então foi uma coisa, assim, que meio que me acendeu nessa jornada da maternidade. Obrigada. É bem importante isso, né? Às vezes, assim, quem é o adulto, né? Em algum momento o adulto vai entender o que é que aquilo significa, né? E eu acho que é um limiar muito externo, esse lugar da gente saber o que é bom para ele, né? Eu acho que é o maior desafio da maternidade. Tipo, a gente está a passar um limiar que às vezes, assim, eu sei que é melhor para ele, mas aí já é meio à força. Uhum. Acho que também tem outras possibilidades, assim. O que eu tenho aprendido com o escovar os dentes é que todos os dias eu vou fazendo até ao limite que eu acho que é ok para mim e para ele. Não vai ficar perfeito, mas eu não desisto, sabes? Porque tem uma hora que às vezes a gente diz, não, hoje não escovas. Eu digo, não, hoje vai escovar. Nem que seja só uma escovinha assim, mas vai escovar para ele perceber que todos os dias vai ter que escovar, né? A gente sempre fala para ela, hoje ela já entende muito bem, assim, foi com 1 ano que descobriu, né? E aí ela teve todo um processo de ter que fazer um tratamento no dentista, né, para parar a cárie, então segurar a força, assim, foi um processão para mim, assim, nossa, eu me senti muito mal. E hoje ela super aceita, assim, ela já entendeu que a gente fala assim, esse aqui é uma coisa que não é uma pergunta, não é uma opção, então a gente vai fazer. Então, agora é a hora. E aí a gente fala, é com ou sem colaboração? Como você prefere? E aí ela já entendeu, assim, virou um processo muito bonitinho, como você falou, eles entendem, né, o que não tem opção, né, assim, meio que eu sinto que ela já entendeu. Massa, obrigada. Obrigado, fiquei chocado com isso da cárie nos dentes. Foi tenso. Eu acho que agora já gostas mais da dentista, não é, Margot? Nossa, ela adora agora dentista. Ela vai lá, entra, senta, brinca. Então é incrível como eles amadurecem. Então, vamos, Spark? Bora lá. Vamos às partes. Spark 79. Então, limites claros e firmes formam o ginásio onde as crianças conseguem desenvolver sua musculatura de responsabilidade. Um bebê pode se tornar um esquimó, um engenheiro de TI, um monge tibetano ou um agricultor de arroz em um vilarejo. Um bebê é projetado para se adaptar às regras claras e precisas da cultura e época em que nasce. Se as regras não forem claras e sólidas,
as crianças os esforços que as crianças fazem para se estabelecer essa realidade particular podem falhar. Sem limites, as crianças enlouquecem. Eles não têm nada para se agarrar e começam descontroladamente tentando encontrar a sua forma de realidade. Se você tem dificuldades com seus filhos, provavelmente é isso. Eles estão testando freneticamente seu ambiente para encontrar o seu limite, para que tenham algo sólido para se agarrar. Você não forneceu isso para eles. Como é que vocês estão? Estamos. Não, como é que vocês estão se sentindo? O que surgiu nessa primeira parte? Sinto alegria, vai um pouco de encontro que a Bruna trouxe, né? Esse lugar tem que haver um container, né? Com regras claras, que alguém já pensou, porque a criança não vai ser essa pessoa, né? Ela não tem maturidade para criar o container dela, e quem cria o container são os pais. E aí, quando o adulto não faz isso, a criança fica perdida. Aí vem uma pergunta, essa pergunta às vezes esses lugares que às vezes eu me encontro que eu sinto que eu não estou sendo adulta da relação. Eu não estou no meu lugar de adulta. Eu acho que faz sentido, assim. A pergunta que tu fizeste é quando é que eu não estou a ser adulta? É a pergunta que me vem muitas vezes, assim, quando eu sinto que já tive alguns desafios de eu, por exemplo, começar a chorar junto com o meu filho e perceber que eu não ter que resgatar a minha adulta, não é? Eu entrei numa espiral, percebi que eu não estava a ser a responsável da relação, não é? E aí eu entendo que a criança, ela procura isso, assim, esse lugar de... Porque eles não têm limites, não é? Eu vejo quanto... Para o João Salvador tudo é possível, tudo. E de alguma forma tudo é possível, mas tem consequências, e as consequências desse tudo, muitas vezes ele não sabe, mas eu sei, né? Por exemplo, pôr o dedo na tomada, ou pôr a mão quente no fogão, coisas muito simples, né? E aí é isso, assim, esse limite, claro, quem pode colocar são os adultos, e às vezes me pego, não nesses exemplos mais óbvios, né, ali vai queimar, mas me pego em alguns exemplos onde tem uma zona cinzenta, né, nesses limiares, por exemplo, ó, se eu quero lhe dar, se eu quero escovar os dentes, mas ele não quer, se eu vou à força, qual é que é o limite? Né? Qual é que é o meu limite enquanto adulto e qual é que é o limite dele? Às vezes eu não sei. Vou continuar aqui. Mais um parágrafo. Sem regras, a realidade não tem forma. Se as regras forem flexíveis, é como tentar agarrar uma barra de metal, descobrindo que é apenas um elástico. Isso é muito assustador para as crianças. E, imediatamente, isso lança na percepção de que, se quiserem sobreviver, devem cuidar de si mesmos, porque ninguém mais o fará. Em qualquer espaço sem clareza sobre a autoridade adulta estabelecida, as crianças escapam de seu terror, dominando o espaço com barulho e caos, e depois criam suas próprias regras. Uma vez que as crianças dominam os adultos, nos espaços adultos,
pode ser difícil confrontar a sua autoridade irresponsável. Eu agora estava... Vai lá, Bruno. Vai lá. Esses dias eu não lembro, eu acho que foi a Ana Tomás, eu não lembro também, tá? Eu só fico assistindo e consumindo bastante conteúdo, assim, de educação. E ela trouxe um negócio sobre negociação, que às vezes a gente tenta negociar algo que a gente já tem a resposta. E isso é tão ruim, né, quanto você forçar algo, porque você fica tentando convencer aquele ser, né, algo que ai, vamos escovar os dentes, por favor, vamos escovar os dentes, vai ser bom. Só que você já tem a resposta. E aí a criança ela não vai ter a opção dela questionar, dela falar assim, não, mas eu não quero por causa disso. Porque não, você já tem a resposta certa e você quer que faça isso, quer que ele chegue à conclusão que você tem, e ele perde a autenticidade dele, assim, como se a gente ferisse o desenvolvimento da criança questionadora, que é uma coisa importante também, né? Eu fiquei refletindo, porque eu sou uma mãe que super tentava, assim, negociar muita coisa, e aí agora eu percebo que tem 3 coisas que a gente não negocia, que é escovar dente, tomar vitamina e limpar o nariz quando tá doente, assim, são 3 coisas. Aí o resto, assim, eu falo, a mamãe deixa você fazer tudo, mas essas 3 coisas não são negociáveis. Então, eu fiquei pensando muito, nossa, quantas vezes eu tentei persuadir, assim, ela na decisão dela, assim, só para ela chegar à minha conclusão. E até, assim, eu estava escrevendo, né, isso porque achei importante, mas negociar sobre o que já tem a resposta não é realmente negociar, não é? É uma manipulação. Uhum. E as crianças, claro, entendem isso, não é? Da forma que elas conseguem, mas elas vão entender isso. E talvez seja isso a raiz de nós termos tanta dificuldade em negociar, mesmo enquanto adultos, não é? De alguma forma, em criança, nós não soube, ninguém negociou connosco muitas coisas. Não era negociação, era manipulação mascarada de negociação, né? Quando estava ouvindo, uma coisa que eu senti foi, pelo menos acontece muito comigo, é quase como se tivesse uns limites que são socialmente aceitos e eles são menores do que os meus limites que eu aceito, de alguma forma. Então, é quase como eu começo tentando implementar esse limite de um lugar falso, esse limite cultural, e ele vai relaxando até o limite real, que é o meu limite mesmo. E eu fico sentindo qual que é o tamanho, tipo assim, agora olhando, eu fico que a grande parte desse meu lugar onde eu estou, onde é flexível, meu limite, na verdade, vem num limite que, olha, eu estou sendo falso nesse limite, porque esse não é o meu limite de verdade. Esse é um limite... E aí, agora eu estava pensando numa situação que aconteceu ontem. Ontem o João Salvador pegou o desentupidor da privada. E ele estava andando e eu falei assim, isso aqui tá de boa, desde que ele não bote na boca, não tem problema nenhum. Aí a Joana falou assim, isso aí é desentupir sanita, isso vai merda junto assim, com isso aí. E eu falei assim, a princípio assim, não é a coisa limpa, igual eu falei, se ele botar na boca eu vou ficar preocupado. Enquanto ele está andando com isso aí pela casa, tá limpinho, foi lavado. E eu fiquei pensando sobre quando tem 2 pessoas ou mais e 2 limites. Assim. E como é que e qual que é o limite, como é que é a negociação desse limite entre essas 2 pessoas e como é que é fazer esses limites serem claros e firmes, né? Eu acho que esse é um grande desafio mesmo, quando é pai e mãe, ou pronto, pai e mãe, ou whatever do que for, e o filho ouve uma coisa de um e ouve uma coisa do outro, que às vezes pode ser tipo assim, uma distância brutal.
E depois a criança vai para aquela que lhe dá mais jeito, não é? Sim. Ou aquela que estiver mais próximo do que lhe dê mais jeito a ela, não é? À criança. Depois vai se juntar mais àquele que está mais próximo dele. É isso. Por isso é que hoje o João Salvador só gritava pelo papai. Papai, papai. O pai deixa mexer no desentupidor e a mãe não. Pois, olha, é o que se passa aqui também. Tipo, depois como a mamãe está aqui sempre a querer dizer vários nãos. Então, pois é. Mas isso é uma coisa para se perguntar. Assim, será que esse limite é um limite realmente relevante? Definidor da sua relação? Para a minha caixa Não. é porque eu tinha acabado de tomar banho. Mas, assim, para o seu ser... Não. Porque é uma coisa, assim... Isso é uma coisa que eu estava lendo um livro do James Kinman também. E uma coisa que me sentia... E também quando eu leio isso, sinto isso com Possibility Management em alguns momentos, é que existe... A gente, na base do Possibility Management, a gente incentiva as pessoas a serem piratas. Então, assim, gente, vamos lá. Essa responsabilidade é ser criativo, gerador e coisa e tal. E aí, quando eu leio algumas partes dessa, eu fico pensando assim, isso, de alguma forma, tem conflito acontecendo. Porque a gente, esse jungle gym, que é o que fala, em inglês eu traduzi para ginásio, né? Mas é jungle gym, que é um brinquedo de criança. Né? É o trepa-trepa aqui no Brasil, não sei como é que é o nome em Portugal. Uhum. Mas é o trepa-trepa. Que tem a ver sobre isso. Em algum momento ele vai furar as regras, pular lá de cima, cair, machucar o joelho. Sabe? Isso vai acontecer. Ele vai pegar no negócio da sanita e vai sujar. E aí eu fico pensando assim, onde é que essas coisas se encaixam? Eu não tenho uma resposta sobre isso, e a minha proposta é continuar lendo. Vai. Estabelecer limites é uma maneira é uma maneira dos pais cuidarem dos seus filhos. Talvez você não seja habilidoso nisso. Você aprendeu a ser pai da forma com que você foi criado. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma forte tendência para uma parentalidade estritamente autoritária. Muitos filhos de pais autoritários juraram nunca fazer isso com seus próprios filhos e se tornou anti-autoritário. Você pode estar pulando em algum lugar entre ambos os lados, quando se cabe tratar de pais. Cabe você pesquisar, aprender e fornecer uma estrutura dentro da qual seus filhos podem experimentar com segurança a tornar-se responsáveis. Você está dizendo que é para a gente falar ou você está olhando o texto? Não, estou aqui... Pode comunicar o que é que você está querendo agora? Estou aqui perguntando se eu quero perguntar se tem algumas reações ou se eu sigo o texto. Por mim, pode seguir. Sim, pode seguir. As pessoas diferentes. Então, os pais podem discordar. Cada pai pode ter as suas próprias regras. Para o pai, pode ser necessário lavar as mãos antes de comer. Para a mamãe, isso pode não ser verdadeiro. O importante é que os pais anunciem aos filhos qual das regras dos pais presidem em qual situação. Se você não deixar isso claro para os pais e as crianças, então as regras entram em conflito. Se um dos pais ignorar as regras do outro pai, ensina os filhos a desrespeitar aquele pai. Uma mãe teve que estabelecer a sua autoridade toda vez que o marido partia. As crianças eram meninos. O mais velho tinha 10 anos.
Ele ignorou os pedidos de sua mãe, assim como seu pai frequentemente demonstrava. Depois de aprender sobre a importância dos limites, a mãe tomou uma posição para a sanidade de seu filho, começando a fazer limites. Essa já mexe um bocadinho cá dentro. Já dá uma raivinha. Eu estou rindo, mas não, é raiva mesmo. É raiva inconsciente. Eu fiquei pensando, eu voltei ontem, antes de ontem, eu fui para São Paulo e voltei para cá, 2 horas de viagem com a Violeta, de 2 anos, no carro sozinha. E, e ela tem a mania de tirar os braços do cinto, sabe? Não sei se alguém tem esse caso. Eu também fazia isso. Aí a gente já comprou uma trava, a gente já fez várias técnicas e aí não funciona. Ela dá uma jeito e tira. E eu sinto que é bem mais perigoso, né? Se ficar sem o bracinho. A gente já evoluiu, porque quando ela nasceu mal, ela sentava na cadeirinha, ela ia no colo. Então eu já percebo que a gente foi conseguindo estabelecer algumas regras, assim. E aí eu falava, Violeta, eu vou ter que parar o carro, a gente vai chegar mais tarde em casa, sabe? Assim, eu não queria parar o carro para pôr o bracinho no seu cinto para depois de 10 minutos você tirar, eu ia parar a viagem inteira. E eu fiquei, tipo, tentando convencer ela o tempo todo, e aí, eventualmente, ela colocava, e eventualmente ela tirava, e a gente foi o caminho inteiro, assim, nesse conversa, assim. E eu não sei o quão isso é o que é tipo assim, eu fiquei convencendo ela, sabe? Tipo, quão é uma regra e será que para mim tava tudo bem se ela ficasse em algum lugar meu tinha uma coisa tipo assim, ai, tá tudo bem, ela já tá com a parte de baixo assim, sei lá, sabe? Não sei. Tipo, fiquei pensando nessa situação, por que minha reação e em alguns momentos eu cedi, deixei um pouco, aí eu pedia de novo. Não sei, é isso. Me veio uma coisa assim sobre isso da cadeirinha e de andar na estrada. Eu tenho me andado a perguntar, efetivamente, dentro de mim, se eu acho aquilo realmente perigoso. E aí acho que vem uma coisa assim sobre o medo, né? Sobre o medo, a facilidade com que eu me arrisco ou não me arrisco a fazer alguma coisa. E eu, por exemplo, eu sou uma amante de montanha-russa, né? Eu gosto de sentir medo, apesar de eu evitar muitos medos, eu gosto de sentir adrenalina, eu gosto de me arriscar, é um padrão meu. Aí eu penso assim, se eu gosto de sentir medo, de pôr a minha, né, vida em perigo em alguns momentos, porque se calhar eu não acho que aquilo realmente é um perigo, porque enfim, não importa como eu vejo a vida, talvez prefiro viver um dia muito bem passado do que viver 1000 anos sem me arriscar. Aí eu pergunto, se eu sou assim, por que é que eu e a cultura da sociedade é toda evitar tudo e mais alguma coisa que possa acontecer às pessoas, né? E portanto tem as regras de trânsito, tem o cinto, tem a cadeirinha, mas assim, é em tudo, não é? Não é só nisso, é tudo a evitar. Vamos bater à mesma conversa do início, a dor. Aí eu fico a pensar nisso, assim, se eu internamente não acho assim tão coisa usar a cadeira e o cinto, será que ele não topa isso, sabe? O meu filho não topa, que para mim realmente não é tão importante. Aí eu tenho estado com essa pergunta dentro de mim, assim. Não é sobre ele, se calhar é mais sobre mim. E aí a gente transporta para a criança, mas na verdade é sobre mim, assim. Eu tive uma pergunta aqui e queria fazer uma consulta. Seus pais, para todo mundo, na verdade, eles são mais anti-regras ou são mais, tipo, regrados? Assim? Anti-regras! Antes, Seus pais... Anti-regra. Eu sou completamente anti-regra. Quer dizer, eu acho que sou anti-regras, mas Não, acho que quero pôr regras, não sei. não, peraí. Estou perguntando assim, seus pais. os Não, os nossos meus pais são regras, pais. os meus pais, os meus pais regras. As regras. É. Eu acho que é o que esse pai está dizendo, assim. A gente foi para um lugar às vezes oposto e talvez ainda não descobriu onde é que está o nosso
onde é que está a nossa linha, né? de limite e de regras, não é? Porque a gente só foi para o oposto de uma forma de se vingar, de ai, agora eu vou fazer o oposto, não é? Porque fomos muito oprimidas, se calhar, em algum lugar. E tu, Mateus? Então, meu pai era bem regrudo. Agora ele já é tipo um cara que relaxou da vida. Minha mãe, eu acho que ela tipo, ela não era autoritária, mas ela tinha uma visão bem, ainda tem assim, consolidada culturalmente falando. Então, ela sutilmente também impunha bastante regras. Então, por isso que eu sou bastante anti-regras. E eu estava vendo, Joana, eu conheço os pais da Joana, e eu estava vendo assim, seu pai é bastante de regras, sua mãe é anti-regras. Também vinga só do meu pai sendo anti-regras. E não só, né? Veio antes, mas sim. Eles são completamente o oposto. Um precisa de horas para comer, a minha mãe não tem horas para comer. Comida, um prato para comer, eu preciso petiscar o dia todo. É tipo o oposto, os dois são o oposto mesmo. E tem uma outra pergunta. Você quer falar alguma coisa disso? Não, e para Joana, assim, que é meio que o exemplo do livro, né? Talvez será que um respeitava os limites do outro quando ela foi crescendo, né? Acho que rolou. Pois é, isso era a minha pergunta, assim, porque lá Ah, em casa a minha mãe reforçava as regras do meu pai. uhum. Então eles basicamente estavam alinhados nesse jogo. Hum. E aí Às vezes minha mãe da minha, cedia, minha mãe tentava, mas às vezes ela falava, vai lá, a gente não conta. Rolava isso. ah, então sua mãe desrespeitava as regras do seu pai. Paula, Não, tipo, é tudo cheio de regras e a minha mãe também, ou seja, são os dois com regras e sim, então era para fazer exatamente o que diziam, ou se calhar o que o meu pai dizia tinha que ser sagrado, né? E ainda agora, imagina, agora o meu pai tipo, quer sempre comer ao meio-dia, mesmo quando eu vou daqui de Lisboa para lá, que às vezes posso-me atrasar, se for preciso eu chego lá e ele já está a comer, tipo, nem espera por nós. Eu até digo assim, olha, nós vimos cá já almoçar contigo e tu já estás a comer, eu até digo isso. Eu fico passada. olha, Eu acho a Joana tem uma outra realidade que ela pode compartilhar, talvez que a sua realidade possa ter uma outra adoraria percepção. Assim. que o meu pai comesse e depois não chegássemos lá e depois descontassem nós porque ele não comeu, porque estava à nossa espera. Tipo, mas pode, gosta de fome, come, sabe? Assim, é isso, assim. Deixa eu Caixa, continuar caixa, lendo. caixa. Trauma. Deixa eu continuar aqui. Então, a mãe disse que o filho não deveria comer granola de chocolate em frente ao computador no jantar, mas que ele deveria descer e comer o que ela preparou. Ele disse que não queria deslizar se mudar para uma sala diferente. Ela estava com medo de que ele fosse mais forte do que ela, mas ele não sabia judô e ela sabia. Ela o abordou, jogou no chão, colocou o braço dele em uma chave de braço e disse: eu vou parar quando você concordar. Ele disse: tudo bem, mas deu um pulo e a chamou de idiota enquanto corria para o quarto dele e batia a porta. Ela permaneceu desenganchada. Em cerca de meia hora, ele desceu as escadas, sem dizer nada, comeu seu jantar e voltou para o quarto. Por 2 horas, a mãe lutou contra uma batalha interna para saber se ela havia cometido um erro e o tratado com muita grosseria. Quando ela finalmente foi ao quarto dele para se despedir, seu filho fez algo diferente de sua indiferença habitual. Ele a abraçou e disse: você é a melhor mãe do mundo. Ela chorou de alegria quando a vida familiar autêntica de repente se tornou possível.
Como é que vocês estão se sentindo Acho que eu tenho que depois aprender desse judô. choque de realidade? Acho que eu tenho que aprender judô. Eu vou pedir ao Pedro para me ensinar. Assim, a sensação que me dá, assim, não sei, a minha grama diz assim, mas isso é uma história real. Não sei. Mas, por um lado, o que me vem é talvez um extremo hoje, né? Assim, estabelecer um limite, que às vezes é um limite que a minha caixa vai dizer, foi too much, né? Foi demasiado, eu fui para além do meu próprio limite, talvez seja um limite importante para o outro, né? E talvez ali estabeleça-se esse divisor de águas na vida da pessoa. Às vezes, o quanto eu tenho medo de estabelecer limites, isso me impede realmente de fazer esse divisor de águas na vida de alguém. Me lembra muito, me lembra muito assim, como eu entendo que às vezes eu quero ser a good girl, né, a boa menina, e não digo o que eu tenho para dizer. Que por mais que a pessoa me odeie no dia seguinte, talvez fosse mais importante dizer o que eu tinha para dizer do que ser só uma boa menina. Talvez sirva mais o outro, ou até a mim. Acho que sirva mais o outro, às vezes dizendo uma coisa que, sei lá, que a pessoa vai me odiar do que não dizer. E isso, o mesmo falo para limites, né? Vem-me isso, assim. Vou ler a última parte da distinção. Sim? Os pais podem se sentir culpados quando seu filho querido pede algo e o pai deve dizer não. Em vez de dizer não, o pai pode dar razões. Hoje em dia, as crianças são raciocinadores melhores do que seus pais e podem vencer qualquer discussão. O pai se contorce, dá desculpas, tenta distrações ou até mesmo diz sim quando um não é necessário. Se o limite do pai for testado e falhar no teste, então não há limite. Isso destrói a credibilidade dos pais. A criança se sente abandonada. Quando não for necessário, diga não. Os motivos não são necessários. Depois que o limite é feito, de quem é o problema? Não é mais seu problema. É problema da criança. Deixe a criança com seu problema. O problema deles não é seu problema. Lutando com o problema de limites sólidos e claros, se desenvolve a responsabilidade. Vem o mapa dos problemas. Hum. Até a criatividade, né, pode ser desenvolvida nesse momento, quando você tem o limite. Por exemplo, sei lá, criança, não o caso da Violeta, mas alguma criança que gosta de mexer no celular ou assistir TV, e aí não vai ter mais. Aí é o problema, esse é o limite. E aí vai virar um problema para ela, né? Tipo assim, e agora o que eu vou fazer? Encontra o seu jeito, assim, vai fazer algo que seja bom para você. Você tem um universo, olha a casa e olha, sei lá, o jardim e pode proporcionar algo, né? É. Sim, e eu acho que aí entra uma coisa assim, sem expectativas, não é? Porque talvez a criança não encontre a sua criatividade logo. Ela talvez só fique a chorar no quarto a dizer que mas Te odeio. talvez, assim, é isso, assim. Não tenho expectativa que isso vai virar criatividade, talvez no primeiro dia. Né? Acho que talvez ao fim de algum tempo, mesmo que ela chore muito, ao fim de algum tempo ela cansa e vai arranjar um jeito de ir para um outro estado, né? E aí? Tem experimento? Tem, estou traduzindo aqui. Experimento. Tem um experimento, experimento 01.
não há necessidade de você continuar vivendo em concessões, com filhos, funcionários, parceiros, vizinhos, pais, irmãos, chefes, clientes e você mesmo. Pratique a criação de limites. Comece com um por dia. Escreva seus limites no seu Bipbook. Aqui estão algumas dicas. Dica 1. Confie nos seus instintos. Se você sentir vontade de fazer um limite, faça um limite. Assista para ver como ele vai. Aprenda com seus erros. Se uma pessoa se ofender em seu limite, isso não é necessariamente um erro. Faça um limite na fronteira, não nos portões do seu castelo. Use seus sentidos e sua visão para detectar com antecedência quando um limite precisa ser feito, fazendo limites no instante em que precisa ser feito. É como dirigir um carro, esquerda ou direita, parar ou ir. Não espere até o último momento quando estiver em pânico. Apenas faça o limite. Os limites se originam no sentimento de raiva. A raiva cria a sensação de que um limite precisa ser feito. Use a energia de sua raiva para começar a fazer o limite. Isso não significa que você deve expressar raiva com sua voz, rosto ou postura. Basta usar a clareza da raiva para fazer o limite. Antes de fazer um limite ou decidir não, pergunte-se por quê. Às vezes, nós queremos dizer não e fazer um limite só para ficar confortável. Só assim, fazemos não. Peraí. Então, peraí. Às vezes, queremos dizer não e fazer um limite só para ficar confortável. Apenas para não aprender alguma coisa nova ou para evitar ser incomodado por alguma coisa. Considerar se o limite é um limite real ou é uma questão de sua conveniência, pergunte-se a si mesmo o quanto seria útil para outra pessoa se você mudasse a sua mente. Às vezes, mude de ideia. Você pode ter o hábito de ser um não. Experimente ser um sim. Um sim pode ser o que seu filho se lembra. Um sim pode ser o que o seu filho se lembra de você para o resto da sua vida. Espera que ainda tem mais um. É tão real isso de limite por conveniência, né, que eu acho que talvez esse seja um dos nossos medos, assim, de pôr limite e talvez se parecer com talvez as mães de fachada, pais de fachada, assim, que eu não vou deixar ela ir lá brincar na terra porque vai fazer a maior sujeira, tipo, só que não é esse o limite. Eu tenho alguns limites, mas são bem poucos. Eu falo assim, eu só não vou deixar você se machucar, o resto vai explorar, assim. E eu acho que é isso, assim, o limite por comodismo é muito presente na nossa sociedade, né? Existe um medo absurdo, né, de tudo, e comodismo mesmo, assim, de não se movimentar, não ter, a criança quer andar, ela quer passear, ela quer, aqui na rua tem uma vaca, a gente vai 15 vezes por dia ver a vaca, e é isso, assim. Então, não sei. Tem só mais um último item, que é, no caso de realidades conflitantes, apenas uma realidade pode prevalecer. Quando você sinta um conflito que poderia ser tratado com um limite, considere também navegar com a outra pessoa para o domínio da possibilidade. Por exemplo, convide seu filho a pensar em como ele pode assumir responsabilidade de fazer a coisa acontecer de uma forma que funcione para todos. Se você ajuda seu filho a entrar no domínio dessas possibilidades, eles podem aprender a trabalhar dentro das regras e também criar em êxtase o que realmente importa para eles.
Massa. Isso era um experimento ou eram 2 experimentos? Um experimento, É para só você um? definir um limite e escrever no seu Big Book, considerando esses 5 itens. Você chegou a traduzir? Você pode partilhar a parte traduzida, não? Eu traduzi e fui apagando. Eu não fui muito inteligente nessa. Não, mas pronto, eu vou ver lá, vou ver as partes, a 79. Tem lá no grupo mesmo em inglês que a gente pode usar o Google Tradutor. Sim. Se queres partilhar, que essas partes parecem muito boas. Uhum. Sim, partilhar lá o link direto, que assim depois abrimos o PDF. Normalmente aquilo está no PDF, não é? Sim, vem na MUX hoje. Sim. Acho que, para mim, o que ficou muito forte foi as duas, falar sobre o limite de conveniência, que é culturalmente convenientes ou que Caixa, né? situacionalmente diferentes. E se perguntar o quanto que um limite pode ser um sim também. Igual ontem, por exemplo, eu falei, o João Salvador, eu estava com ele, e aí peguei um saco de feijão e botei em cima da mesa. E eu falei assim, ó, isso aqui vai dar merda, vai jogar feijão para tudo quanto é lado da casa. Mas eu falei assim, ó, eu estou pronto para isso. E acho que ele também está. E foi massa, assim, ele ficou, sei lá, uns 40 minutos jogando feijão para tudo quanto é lado. Assim. E muito feliz da vida. Era feijão Pegava cada... Hã? Feijão de quê? Feijão branco seco, não estava Ah, cozinhado. tá. Aí eu estava no Se grupo, fosse cozinhado fazia mais mess, não é? acho que o Matheus é que ia apanhar a seguir. Mas Ainda está Exatamente. no meu espaço de possibilidades brincar com comida cozinhada. Né? Ainda está na minha fronteira de good boy fazer isso. E a outra coisa que me surgiu foi de trazer o filho para praticar esse exercício de trazer ele para o mundo das possibilidades. Então, se o limite é intransponível, olha, o que pode ser criado a partir daqui? Porque é aquela outra Spark que eu acho que eu gosto muito, é assim, o problema não é um problema, né? O problema é o começo de alguma coisa nova. Eu sinto, desculpa, eu sinto também que o observar, né, assim, muitas vezes você fala, nossa, isso daí não vai dar certo. E aí você vai até o último instante para ver se vai dar certo ou não. Tipo assim, deixa a gente ver, porque às vezes vai dar certo. E ela vai ficar tão realizada de ter conseguido fazer o que ela quer fazer, assim. Então eu tenho esse hábito, assim, minha mãe fica louca, assim, sei lá, tipo, de ela tentar coisas e falo, mãe, eu tenho que ver até o final, assim, se vai ser mesmo um caos ou se tá tudo bem, sabe? Às vezes a gente se antecipa muito, né? Tem uma tensão, uma pré-tensão, às vezes, assim, né, na mente. uma coisa que eu costumo fazer, assim, quando eu vejo que é uma coisa ser perigosa, mas que eu sei que ele está contente de explorar, eu estou lá para amparar, assim. E é isso, eu estou lá. Quando eu vejo que realmente está perigoso, eu ponho no meu limite, que é o limite de segurança. Mas assim, até esse limite de segurança não ser atravessado, eu estou lá para amparar. E isso foi uma coisa que eu aprendi aqui, neste grupo, logo no início, né? Até foi o Marcelo que trouxe, como ele tinha criado um experimento o filho gostava de subir o sofá e aí ele gostava de rebolar cá para baixo, né? Mas era perigoso. E ele houve uma vez que preparou o espaço para o filho cair. Se ele caísse, caía, mas caía em segurança. E foi massa. Porque eu percebi isso, em vez de estar a dizer que não a tudo, impedir que ele explore, eu posso amparar espaço para que ele explore e aí ele está fazendo o que ele quer e eu estou fazendo o que é suposto o adulto fazer, que é amparar espaço, né? Sendo esse container, não é? Enfim, não é todos os dias que eu estou assim, obviamente, né? Depende muito da disponibilidade, mas é um experimento interessante. Cria
eu acho que cria liberdade para ele e acaba criando liberdade para mim também, porque eu acho que passar o dia todo a dizer não também me cansa, tipo, eu sinto assim, nossa, estou a matar o meu filho. Hum. Então acho que é engraçado. Pudeste pôr essa outra Spark que falaste do problema também lá, acho que você, não, no grupo. Sim. E são 11h45, mas uma coisa que me surgiu no grupo do ateliê seria massa ter quase como se fosse uma trilha Sparks, tipo, para paz, assim. Eu pensei, não na trilha, mas pensei que, por exemplo, essa Spark era muito boa estar lá no website do ateliê. Sim, se calhar se já existir em português, podemos pô-la lá traduzida, por exemplo, como agora o site ainda só está em português. Uhum. Pode ser uma boa. Sim. Sim, é mais uma coisa. Então, também estamos a chegar ao fim, não é? Sim, já bateu o horário. Sim, eu se calhar só queria perguntar, tipo a ti, Joana, ou a ti e ao Mateus, como é que ficamos tipo, de fazer uma próxima conversa para nós por causa do ateliê? Eu Porque vou como temos para a mandar, semana de seguir, vou então mandar se calhar lá no mensagem, grupo marcamos. vou mandar Sim, mensagem no grupo, vendo aqui as disponibilidades. Tá bom? ok. Sim. Só para você saber, Bruna, nós temos um projeto que está nascendo. Estamos a preparar um website é um coletivo de pais. Sou eu, a Paula, o Mateus e o Marcelo. E chama-se Ateliê Família Consciente. E queremos lançar para o mundo e estamos nesses últimos, enfim, nessas últimas construções. Isso é que nós Que estamos legal. chamando de ateliê, só para você saber e não achar que é esquisito. Sim. Que legal. Coincidentemente, meu marido é marceneiro, né, meu companheiro. E ele chama Madeira Consciente. E se vocês precisarem de alguma ajuda, assim, às vezes eu tenho bastante também, consigo ajudar com, não sei, criações. Eu mexo, o André, meu companheiro, é designer gráfico, mas eu mexo no Canva, sabe? Com bastante Olha, nós precisamos facilidade. de um logotipo, para o projeto. Eu posso falar para ele fazer uns desenhos, vocês querem? Traz assim um resumo, nome, o que vocês sentem. Às vezes ele tá desenhando, ele adora desenhar, às vezes ele fica com a Violeta desenhando horas, assim. Olha, eu vou fazer o seguinte, vou te mostrar o website como está hoje, ele ainda está finalizado. Nós vamos ainda mudar um pouco, mas tem lá já o conteúdo, assim, do que é quem somos nós, o que é que nós fazemos. E aí você vê, se você sentir o chamado de fazer parte também, estamos abertos a novos membros. E se o teu companheiro quiser fazer o logo por nós, Vou falar com ele, sim. Boa. combinado. A gente manda. Pomos aqui no grupo, né? Lá para a parentalidade, pomos um link para tu poderes ver. Isso, tá bom? Obrigada por este encontro hoje. Muito obrigada, gente. Foi É uma delícia. para a semana, agora nós estamos a fazer este experimento. Para a semana é sábado, porque a Priscila não consegue às quintas-feiras. Então, a gente na próxima semana encontra-se no sábado. Depois é quinta de novo. É uma semana sim, sábado, uma semana não, quinta. Tá? Tá ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.